Fala pessoal, é um prazer estar de volta aqui com vocês em mais um vídeo. Tivemos uma pequena pausa por alguns assuntos pessoais, mas já tudo resolvido e agora voltamos ao nosso conteúdo diário, assim como o Campeonato Goiano voltou. Ontem com a vitória do Vila Nova por 1-0 contra a Aparecidense, derrota do Goiás por 2-1. Enquanto isso, vamos aqui ao que interessa, né? Mas antes, aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal, vamos bater mil inscritos. Essa é a nossa meta e é muito importante para mim continuar seguindo aí neste trabalho. Hoje, ou agora, vamos falar sobre a vitória do Vila. Eu queria muito comentar diversos aspectos da partida e achei que o melhor caminho para isso, era pegar justamente a entrevista do presidente Hugo Jorge Bravo e ir comentando em cima. Por quê? Ele fala sobre tudo, ele fala sobre a arbitragem, sobre a parte técnica, sobre a pré-temporada, sobre o reconhecimento facial, sobre Serra Dourada, e dá pra gente fazer uma análise muito profunda sobre tudo que cerca o Vila Nova neste início de temporada, beleza? É esse o conteúdo de hoje, mas antes, se inscreva em nosso canal, curta o vídeo, claro, deixe aí a sua opinião se você vai concordando com o que nós estamos falando ou não. Desde já, agradeço a sua audiência. Vamos já direto à entrevista do Hugo, com créditos para a Rádio Band News, que estava lá fazendo a cobertura. Tiveram e até Presidente do melhoraram Vila. o nível da equipe. Então, agradecer a Deus. Sabemos o quanto é difícil. A equipe da Aparecidense é uma equipe bem leve. Ela dificultou bastante o jogo e valorizou muito a vitória. Então é isso. Presidente, e a utilização do VAR? O que você achou? Eu sou o maior defensor do VAR. O Wilton Sampaio é o melhor árbitro do Brasil. Um dos melhores do mundo. Só que eu queria até aproveitar a oportunidade e pedir encarecidamente para a arbitragem goiana desarmar em relação ao Vila. Desarma, cara. Desarma. Pô, o trabalho que a gente está fazendo, a dificuldade que é, o grupo de trabalho da diretoria, buscar a reconstrução do clube, desarma em relação ao Vila, cara. Na dúvida, nunca é pro Vila. Eu não estou pedindo para ajudar, não. É só na dúvida. Tinha quantas mil pessoas aqui hoje? 3.900? Pagantes, mas... Vamos dizer, a única pessoa que não conseguiu ver o pênalti foi o melhor árbitro do Brasil. A única. E se fosse um lance que aí caberia ali uma interpretação maior? Eu queria ver se esse árbitro ia ter coragem de chamar para mudar uma decisão de campo do melhor árbitro do Brasil. Eu estou falando o melhor árbitro do Brasil. Então eu peço para desarmar, cara, porque a arbitragem do ano tem bons árbitros, cara. Mas tudo, cara, tudo. Eu nunca vi aqui, na dúvida, se é pro Vila. E essa de hoje não era nem dúvida, era certeza. Então, desculpa o desabafo de quem foi roubado numa final de campeonato goiano. Carregamos esse fardo até hoje aqui no clube. Então, eu peço encarecidamente. Gosto muito do Coronel Mota, pessoa séria, cara trabalhador. Mas eu peço para todos, a arbitragem goiana é muito boa. Desarme em relação ao Vila. Acalma, não é que eu estou falando ali que tem maldade, mas assim... Parece que na dúvida sempre é contra o Vila, na dúvida sempre é contra o Vila, na dúvida é sempre contra o Vila. E eu estou falando do melhor árbitro do Brasil. O Wilton Sampaio, ele é orgulho da arbitragem goiana. Top 10 do mundo. Bom, eu quis deixar o Hugo completar o raciocínio aí. Primeiro, ele deixa bem evidente que, na opinião dele, a cara está assim mesmo, gente. Realmente, o lance foi muito óbvio, foi muito claro e foi muito na cara do Will. Não tinha como ele não ver aquele pênalti. Ele não viu, ele deixou o lance seguir, o Vila inclusive seguiu no ataque. Quando a bola para, o VAR ainda demora um pouquinho a chamar, que eu achei estranho. Porque pra mim parecia muito nítido que foi pênalti. E o Wilton não marcou. E foi durante aí, foi uma partida que o Wilton foi muito polêmico, se assim podemos dizer. Deixando o jogo seguir muito ou não deixando seguir, com decisões controversas. Realmente, mais uma atuação do Wilton aqui em Goiás complicada. Parece que quando ele sai do estado, fica mais leve, ele consegue fazer boas arbitragens. Até porque, se ele não fosse tão bom como muitos dizem, ele não seria árbitro FIFA. A FIFA não concederia algumas honrarias. E concedeu. Então significa que quem
entende de qualidade de árbitro, vê essa qualidade nele. O problema é quando ele vem para o Campeonato Goiano. A arbitragem de ontem foi salva pelo VAR. A do campo, a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, eu considero desastrosa. Ele é um dos melhores do mundo e não tô aqui para chincalhar nem nada, mas assim, cara, parece que entra com tanta coisa. É sempre isso, cara. É sempre essa dificuldade. Sempre essa dificuldade. Então, valorizar, agradecer o torcedor que veio, pedir a compreensão. É um novo momento, estamos agora com o reconhecimento facial, nós vamos buscar melhorar cada dia, pedir desculpa ao sócio torcedor por um deslize nosso ali. Nós colocamos as faixas ontem lá para sinalizar tudo direitinho, só que de ontem para hoje modificaram tudo isso aí, sumiram as faixas, enfim. Agradecer a Deus, parabenizar os atletas, a comissão. Sobre essas faixas, né? O Estádio Olímpico não estava acostumado a receber jogos do Vila, então a parte do staff deve ter feito ali a organização e alguém parece que não fez o serviço direito ou foi boicotado, não sei se é essa a palavra. Eu recebi muitas reclamações sobre essa parte ali da entrada, que estava um pouco desorganizado. Inclusive, o jogo atrasou quase mais de 1 hora, né? E pelo que eu vi nas imagens, já quando o jogo começou, tinha gente entrando. Ou seja, muita gente iria perder o primeiro tempo inteiro. É algo para a federação, para o Vila Nova e todos os clubes ficarem atentos. A gente, com esse novo fator do reconhecimento facial, vai falar ali mais pra frente. A todos os torcedores que aqui tiveram, é um ano. É o primeiro de Deus abençoe de quase 55, 60 jogos, que Deus nos abençoe. Agradecer a imprensa que teve em peso aqui, prestigiando esse grande jogo. Vila Aparecidense, ele é um grande jogo, um jogo importante do futebol goiano. Então é isso. Presidente, ainda é cedo ainda, mas a previsão do Oba, porque a drenagem aqui hoje prejudicou muito, né? Na verdade, nós estamos no processo lá do Oba, a gente sabia que esse era o único momento que a gente ia. Vamos dizer, tivemos uma certa dificuldade, mas o campo depois apresentou uma condição muito boa. A gente sabe que o fenômeno natural, ele foge do nosso alcance e realmente as chuvas, elas têm vindo ali com a força muito. Só discordo do Hugo na parte que o campo depois apresentou condições boas. Até o final do jogo, o lado esquerdo, por exemplo, do Vila, né? Onde no segundo tempo o Formiga atuou. Não tinha condições de jogo ali na parte defensiva e a parte do lado direito no ataque no primeiro tempo. Não tinha. Tava poça de água. Não eram as condições ideais. Dava para ter jogo? Dava. Eram as condições ideais? Não. Muito grande. Quem está aqui em Goiânia testemunha os últimos 3 dias aí do jeito que caiu a chuva. Então, o Oba tá faltando ali, toda a areia já está no campo, tá faltando ali só a última niveladinha ali para receber a grama. Após o processo de receber a grama, em torno de 25 dias, a gente já estará apto. Mas eu não estou com pressa, porque é um momento de muita chuva e hoje o Estádio Olímpico acomoda bem o nosso torcedor. Presidente, conta pra gente, próximo jogo, marcar mais para conseguir ter mais gols e vencer com mais folga? Olha só, vencer é difícil. Do outro lado, nós temos um oponente que tem o mesmo objetivo nosso. Uma equipe que valorizou demais, uma equipe que teve quase um mês a mais de treinamento em relação a nós. Uma equipe que se preparou para esse jogo, uma equipe muito organizada. Então, é a primeira vez que essa equipe joga junto, nunca fez um amistoso. E eu vou valorizar bastante isso aí. Nós ainda vamos, ao longo do tempo, achar talvez a melhor formação em cada jogo. Aqui realmente não são 11, a gente buscou, nesse momento, ter um grupo qualificado. Fizemos um investimento para isso e nós precisamos do engajamento do torcedor para que a gente consiga também, vamos dizer, pagar esse time. Hugo, hoje o Vila encerrou a participação dele na Copinha, mas o grande destaque foi o Gustavo Pajé. É um jogador que você entende que pode ajudar o Vila nesse campeonato estadual? Ele que renovou o contrato, né, uma multa milionária também? O que foi? Antes do Hugo falar sobre o Pajé, até sobre Oba, foi necessário a troca do gramado, isso aí é do futebol. E não tem muito o que o torcedor reclamar.
Sobre o Estádio Olímpico, parece que não tem um vínculo, né, muito forte com a torcida do Vila. E a torcida vai precisar acostumar com o estádio. Mais tarde também vai falar sobre o Serra Dourada. Você, minha filha, você tá sentado, vem Não tem aqui do meu espaço, lado não. aqui, ó. Vem cá, espaço, não. não sobrou? Que isso? Não, você é das nossas, ó, nós cuida de você, não é isso não. Pode vir, ó, Deixa eu te saiu falar. aqui, ó. Não, Baronel Judô. vamos lá, acabou que eu não consegui Rapaz, a Natália Freitas estava sentada no chão para fazer a entrevista. Ai, repórter passa por cada uma. assistir ao jogo, né? Fizemos uma participação honrosa, tivemos um resultado, jogamos com uma das maiores equipes do país, dentro de tentá-los da melhor forma possível. Voltando a esse assunto das datas do Oba, presidente, então o clássico do dia 2 tem tudo para ser aqui no Olímpico, Serra Dourada descartado? Não, o objetivo nosso é o Serra Dourada. A parte mais importante. O objetivo do Vila é o Serra Dourada. O objetivo nosso é o Serra Dourada. Esperamos a compreensão do Ministério Público. Ao que tudo me foi passado, não há nenhuma objeção para que o jogo seja no Serra Dourada, independentemente de ser uma ou duas torcidas. Contamos muito com vamos dizer assim, com o bom senso do promotor que está à frente. Eu para falar a verdade, assim, não é desrespeitando nem desmerecendo. Eu acho muito poder para uma pessoa só. Talvez uma pessoa que às vezes ainda nem viveu, não conhece a cultura do futebol goiano, não sabe a importância. O Serra Dourada é uma casa importante para o futebol goiano. Nós temos que respeitar o futebol goiano, o Serra Dourada. E eu espero muito essa compreensão. Muito essa compreensão. E eu defendo, sim, as duas torcidas. Nós vivemos uma sociedade que por si só ela é violenta. Por si só ela é violenta. Final do ano, festa do Réveillon, Maiara e Maraíza, quase mil reais, teve problema. Você vai num show do Gustavo Lima, vai ter problema. Você vai num show do Chiclete com Banana, num carnaval, vai ter problema. Você vai numa feira, às vezes vai ter um problema. Isso é fruto da nossa sociedade. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de fazer o que é bom também para ela. Eu tenho certeza que no ambiente do estádio há um controle total. Qual a justificativa do Fla-Flu ter duas torcidas no estado, onde a segurança pública é talvez a que mais sofre no país? A que mais sofre no país. Qual que é o sentido lá de TI aqui, que tem a melhor segurança pública do país hoje, que tem planejamento, que tem uma atividade de inteligência referência no país, não poder ter? E ainda que tenha, e se tiver um problema, vai ser normal, igual acontece numa feira, num carnaval. O povo briga dentro de casa, briga em festa de família. Imagina num jogo de futebol. A gente não torce para isso, não acha normal. Só que a gente precisa fazer o campeonato, o futebol goiano respirar. Nós precisamos trazer o torcedor, engajar o torcedor goiano. Isso não é o Vila Novense, mas o torcedor goiano precisa voltar a respirar mais o futebol goiano, engajar, ter mais orgulho. Agora, jogando em estádios pequenos, uma torcida, fica esse trenzinho sem graça, xoxo. Então a gente defende essa tese, porque nós sabemos o potencial da nossa torcida, nós sabemos o potencial do torcedor goiano. Bom, sobre o Serra Dourada, concordo que tem que ser a casa da maioria dos times. Eu defendo muito estádios particulares, mas creio que da maneira como está não pode seguir. O Oba precisa de uma ampliação, o estádio Ailê Pinheiro precisa de uma ampliação, o Antônio Ascioli também, e o futebol goiano precisa de um novo ar. O futebol goiano precisa de uma nova vida, ou vai morrer. É difícil falar isso, é duro falar isso, mas é a realidade. Eu concordo com o Hugo quando ele fala dessa maneira. A gente teve ontem 4.000 pessoas no Estádio Olímpico em uma estreia. Pode parecer, foi a média do Vila na temporada 2024, mas é muito pouco para um time da grandiosidade do Vila. Muito pouco, mesmo com a chuva, mesmo com tudo. E eu vejo que isso aconteceu em decorrência das políticas de todos em tirar o torcedor do estádio. As políticas não foram para levar o torcedor do estádio, foram para tirar. Os clubes se afastando do torcedor, o clube não conseguindo entender o torcedor. Isso eu tô falando de todos. Então, concordo com o Hugo nessa parte. Só que o Serra também dá pra gente tampar o sol com a peneira. Talvez reduzir ali a carga, não sei. Também não é o ideal. O cenário que eu vejo hoje em Goiânia é muito triste.
tem estádio ideal para as torcidas. E isso é preocupante. Sobre a questão da violência, eu concordo também com. A ciência fala que futebol é reflexo da sociedade. Nós temos uma sociedade violenta. O Hugo foi certeiro nisso. Infelizmente, doendo ou não doendo, a violência vai acontecer. E ela acontece não só no futebol. Esses dias eu fui assistir um jornal, eu não consegui terminar de assistir. E a violência segue acontecendo fora do futebol, no futebol, mas só o futebol é punido. Seja com a ausência de 2 torcidas, seja com a ausência de um palco esportivo. Enfim, o sensacionalismo sempre aponta para o futebol e eu não concordo com esse detalhe. Ainda sobre o Serra Dourada, eu quero saber se o Vila Nova também vai tentar cuidar do Serra Dourada, qual que é a situação atual que você entende, e se o Serra Dourada, é claro que tem a situação do Ministério Público, mas em questão de estrutura, em questão de gramado, como é que o Vila Nova vai trabalhar isso já por poucas semanas? Meu irmão, eu tive lá presente, o gramado apresenta boas condições. Nós estamos falando de um estádio que já recebeu 60 mil pessoas, gente. Nós temos que parar de hipocrisia. Aquilo ali recebeu 60 mil pessoas. O estádio tem condição de receber. O cara que fala que o estádio aqui não tem condição de receber, ele não pode conhecer o Serra Dourada. Às vezes ele está faltando conhecimento do que é o futebol. Às vezes o cara está achando que isso aqui é a arena de Europa. E a Europa vai ter os hooligans lá, que esse problema, o chicote estrala. Então é o seguinte, nós temos que ter o bom senso. O estádio continua sendo o mesmo, a estrutura a mesma, hoje com uma capacidade menor, porque o povo diminuiu a capacidade, então é um estádio seguro, gente. Vamos parar com a hipocrisia, não tem um estádio mais seguro do que o Serra Dourada, com saídas de emergências maiores, que tem uma possibilidade de evacuação muito mais rápida do que qualquer outro estádio. Ô, Hugo, desde o Conselho Técnico... Eu concordo com essa questão aí que o Hugo falou, sobre a capacidade, sobre ser um estádio seguro, mas a questão é que é muito do que eu falei. Mesmo que seja o estádio mais indicado para o futebol goiano, não é o estádio ideal. Então, Goiânia está sem um estádio de futebol. Técnico, você sempre está muito engajado nesse tema. E você percebe por parte do Goiás também esse engajamento? Olha, eu não quero falar, eu só quero dizer que o Vila se posiciona como protagonista de tudo no futebol. Talvez nós tenhamos... O Hugo foi muito forte aí. O Vila se posiciona como protagonista do futebol. E antes dele detalhar, eu não escutei essa parte, eu concordo já de cara. Porque o Vila tá pedindo aí 2 torcidas, o Vila lutando pelo Serra Dourada. O Hugo foi o primeiro a reconhecer que o futebol goiano está caindo. Então, e vem cobrando aí, vem chamando atenção, e vem dando a cara a tapa. Gostei da resposta, concordo. Nessa questão de protagonismo nas principais, nos principais temas. Não quer dizer no futebol, dentro das 4 linhas, mas nos temas. Nas nossas dificuldades, mas quando nós tivemos aqui a possibilidade de denunciar vagabundo apostando, nós fizemos, nós não titubeamos. Exatamente. Quando nós tivermos a possibilidade de buscar fazer algo que é melhor para o futebol goiano, nós apoiamos. Nós apoiamos VAR, nós somos contra qualquer tipo de corrupção no futebol e nós somos favoráveis ao torcedor, raizão mesmo. Está faltando. Brasil hoje, futebol nosso, futebol mimizento, Nutella. Formação de atleta nosso hoje, mimizento, Nutella. É muita picuinha. E isso está atrapalhando. Não por acaso nós estamos aí vivendo aí, última Copa do Mundo, quantos anos que a gente não ganha. Nós estamos perdendo a nossa essência, a essência do improviso, a essência vamos dizer, daquele sangue latino, de fazer uma festa, de ser aquele trem contagiante. Mas nós temos que fazer isso no futebol goiano. Então, o que os outros, a forma como os outros se posicionam, pouco me importa. O nosso posicionamento enquanto presidente do clube é o posicionamento do que é bom para o futebol. E nós vamos ser protagonistas, nós não vamos titubear, nós não temos rabo preso com ninguém, nós não temos receio de torcida encher estádio e às vezes nós perder o estádio e o estádio xingar, nós não temos esse problema, outros têm. É uma cutucada, Hugo? Outros querem reduzir o futebol goiano, às vezes, ao tamanho da sua torcida. Não, eu quero ampliar. Eu quero trazer o futebol do Goiânia para o tamanho que é a torcida do Vila. E a federação se posiciona como? O que você teve de respaldo da federação? Cara, na verdade, a federação, ela, vamos dizer,
ela fica até, eu acho que meio acanhada, porque, vamos dizer, a decisão não fica com ela, mas vamos dizer, em sã consciência, eu não posso imaginar que com a Federação Goiana, ela pode trocar um jogo com capacidade de 25, 30, 35 mil pessoas por um jogo de 10 mil pessoas. Aí é diminuir o futebol goiano e eu tenho certeza que essa não é a vontade dela. Ô, presidente, a última aqui para finalizar, o primeiro jogo do reconhecimento facial para a torcida do Vila no Goianão, todos os estádios, funcionou, teve tumulto, que notícia você teve? E se afastou um pouco o público ou não? Ou é realidade? Não afastou, eu espero que não tenha afastado, porque a gente montou uma estrutura para atender. Sabíamos que em determinado momento dali do cadastramento poderíamos ter ali um processo e a gente ainda manteve ali um sistema meio híbrido, que é a emissão física do ingresso para a gente tentar acelerar. Mas a gente começa a entender também um processo, por exemplo, nesse reconhecimento facial, a gente já começa a entender que o fluxo da entrada da catraca do facial ela é 2, 3 vezes menor do que a entrada do ingresso físico. É até uma observação que a gente vai ter que pensar, porque os estádios eles foram preparados para uma vazão do ingresso físico. O cara chega ali, eu vi alguns problemas, o cara chega lá, às vezes chega de óculos, aí tem que tirar o óculos, olhar, às vezes chega de boné, às vezes demora um pouquinho a luz. E ao passo que o ingresso físico, ele é rápido. Porém, é uma ferramenta que a gente não tem como abrir mão, isso é evolução. Isso aí ele repercute também na questão de segurança. A gente precisa saber também quem está entrando aqui dentro. Então, vamos dizer, daqui a pouco, às vezes alguém faz comete algum crime aqui dentro do estádio, às vezes até com as fotos de todo mundo que entrou, a forma da camisa, você consegue ali fazer uma triagem para tentar identificar o autor de algum delito. E outra, traz uma segurança, uma organização, o cara evitar ficar com aquela papelada, às vezes perde o ingresso. Mas a gente tem que entender que isso aí é um processo que exige uma transição que às vezes não é tão rápida. Aí foi o presidente Hugo Jorge Bravo, né? Falou sobre tudo, como eu disse, sobre o reconhecimento facial. Concordo com ele plenamente. É evolução, é como se a sociedade é violenta, o futebol, para se resguardar, precisa combater essa sociedade violenta, e esse é um dos caminhos. Gostei muito da proatividade da federação em propor, só achei que foi muito rápido. Logo na primeira rodada já estar válido, creio eu que poderia ter tido talvez a primeira fase como teste, não já implementar. Não sei se afastou o público, talvez pode ter tido aí algumas dificuldades. Mas enfim, sobre o futebol, que acabou que a gente não comentou muito. É como o Hugo falou, o elenco se apresentou tarde, a Aparecidense tinha um dia a mais de treinamento, um mês a mais de treinamento, mas nós temos que comentar. Não sei se foi o gramado, o que aconteceu, mas achei o time um pouco pesado, um pouco sem fôlego. E não fôlego de corrida. Estava com esse fôlego, mas um pouco cadenciado demais. Sem grandes expoentes no jogo na questão do ataque. Eu destaco o Cristiano no primeiro tempo, o João Vieira jogou muito. Também entrou muito bem depois o Bruno Mendes, procurando as jogadas melhor que o Gabriel Poveda. E claro, o Elias. O Elias é fora de série, é outro nível, titular incontestável, 100%. A preocupação fica com Raus no gol. Raus mostra que não evoluiu nem um pouco. Nem um pouco. O Raus não passa segurança no gol do Vila. Infelizmente, o Kozlinski machucou ali no último treinamento, voltou a sentir no aquecimento do jogo, o Raus teve que ir para o jogo, mas a preocupação é justamente essa. O Kozlinski está há 1 ano sem jogar, a gente não sabe também como que ele vai reagir a tempo de bola, e agora o Raus mostra que a evolução não está batendo. Então, são essas as minhas opiniões, as minhas indagações, né, para Vila Nova 1, Aparecidense 0. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal.